Fala galera, vamos agora para a resolução da questão 29 do PAS 2021, primeira aplicação. Então vou deixar você pausar agora o vídeo para ler aqui o texto, as informações e o comando. Bom, o que a questão pede, né? A gente tem primeiramente essa condição em que esse veículo vermelho ele vem no sentido oeste-leste. Ao mesmo tempo vem o veículo branco, no sentido sul-norte, e os dois eles colidem. Cada um vem com uma velocidade diferente, tem uma massa diferente, eles colidem e saem juntos na direção nordeste com uma nova velocidade. E é essa nova velocidade que a questão quer, que a questão está perguntando. Então o que é que a gente precisa saber? Existe um assunto chamado quantidade de movimento, que é uma grandeza, que a gente vai determinar pela massa vezes a velocidade. Então, mais especificamente para essa questão, a gente precisa saber sobre a teoria do choque. O que é que a teoria do choque diz? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Mais do que isso, é o somatório. Então, a gente vai ter aqui o somatório de todas as quantidades do movimento inicial igual ao somatório da quantidade de movimento final. Beleza? Então, o que temos aqui? A gente vai ter inicialmente a quantidade do movimento do veículo A e a quantidade do movimento do veículo B. E depois a gente vai ter uma quantidade de movimento final. Beleza? Então, primeiramente a gente já sabe também que a questão está pedindo em metros por segundo, então a gente já vai transformar essa velocidade que eles deram, que o texto deu, para metros por segundo. Eu vou chamar o veículo vermelho de veículo A. Vou chamar aqui VA é igual a quanto? A 72. Para transformar para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Geralmente a gente confunde, A gente às vezes esquece quando é para dividir ou para multiplicar. Qual bizu que eu uso? Eu sei que metros por segundo é um número menor do que quilômetros por hora. Então, se é um número menor, uma divisão vai me dar um número menor, aqui nesse caso. Então, o resultado aqui de 72 dividido por 36 é 20 metros por segundo. A velocidade do veículo B foi dada aqui, que eu vou chamar esse veículo branco, 36 km por hora. Para transformar para metros por segundo, divide por 3,6. E o resultado aqui, dessa divisão, vai ser 10 metros por segundo. Beleza. Então, vamos analisar, A gente sabe que eles não estão na mesma direção, então, por conta disso, a gente precisa analisar em cada direção de modo independente, certo? Por quê? Porque se a gente analisasse apenas em uma direção, a gente ia encontrar um outro valor. E como a banca ela é esperta, ela pensou nisso, ela já colocou logo na letra A, o valor que se a gente fosse calcular, a gente encontraria. Então, como seria basicamente, A quantidade de movimento é dada da seguinte maneira. A quantidade de movimento inicial, o somatório, é igual à quantidade de movimento do veículo A, mais a quantidade de movimento do veículo B, que é igual à quantidade de movimento final. Vou chamar aqui de QF. Certo. Qual é a quantidade de movimento inicial do veículo A? A gente sabe que é a massa de A, multiplicado pela velocidade de A, mais a quantidade de movimento do veículo B, é a massa de B, mais a multiplicado pela velocidade de B, do veículo B. Agora, aqui nessa condição, os dois eles vêm após a colisão, final, após, depois, eles vão sair juntos, A questão diz que eles saem engavetados. Se eles saem engavetados, eles saem juntos, grudados. Só que a velocidade deles que será diferente. Será a mesma velocidade para os dois. Então aqui a gente vai somar a massa deles. Por que somar? Porque eles estarão juntos. E a mesma velocidade, Vou chamar aqui de VF. Que é isso que a questão está pedindo, Como eu estava dizendo para vocês, se a gente for já substituir aqui os valores, a gente vai encontrar um resultado, que é o que está lá na letra A. Mas a gente precisa analisar nos sentidos, na direção
de modo independente. Então, primeiramente, a gente vai calcular na direção oeste-leste, certo? Então, vamos lá. Na direção oeste-leste, a gente sabe que o veículo A, que é esse vermelhinho aqui, ele tem velocidade, né? Mas o veículo B, ele não tem, ele só tem velocidade na direção sul-norte. Então, a gente vai considerar que a velocidade dele, do veículo B, vai ser igual a zero. Então, como é que a gente vai fazer? A massa do veículo A, a gente já sabe ali, é 1.600, multiplicado pela velocidade dele, a gente encontrou ali 20 metros por segundo. Tem que estar no SI, né, as unidades do SI, mas agora a massa do veículo B, que é igual a 2.400 multiplicado pela velocidade de B. Qual a velocidade de B? A gente já acabei de explicar, né? Como ele vai estar só no sentido sul-norte, a velocidade dele, inicialmente, nessa direção, na direção oeste-leste, é igual a zero. Isso aqui vai ser igual a... Agora a gente vai somar as massas dos dois, né? 1.600 mais 2.400 é igual a 4.000. 4.000 VF. Aqui, como a gente pode dar nomes aqui, né? Eu vou dizer que essa velocidade aqui, que é o que a gente está procurando, que é do outro sentido, chamar de VFX. Então, VFX. Então, aqui a gente vai fazer essa multiplicação. 16 vezes 2 a gente sabe que é 32. Com mais 2 zero, mais esse zero dessa multiplicação, 32.000. 22.400 multiplicado por zero é zero. Então, aqui a gente vai ter que é igual a 4.000 VFX. Aqui a gente já corta os 3 zeros, né? Então, a gente vai ter que VFX é igual a 32 dividido por 4. VFX é igual a 8 metros por segundo. Então, a gente já encontrou aqui a velocidade VFX, né? Na direção oeste-leste, que é igual a 8 metros por segundo. Beleza. Então, agora a gente vai encontrar na direção sul-norte. Na direção sul-norte. Então, na direção sul-norte, a gente vai analisar de uma maneira diferente. O veículo B ele tem velocidade, mas o veículo A, na direção sul-norte, ele não tem. Então, a velocidade dele é zero na direção sul-norte. Ele só tem velocidade na direção oeste-leste. Então, vamos lá. A quantidade de movimento inicial do veículo A, a gente tem que é 1.600, né? Que é a massa dele, multiplicado pela velocidade dele, que é zero. Agora a gente vai somar com a quantidade de movimento do veículo B, que é igual a 2.400, multiplicado pela velocidade dele. E a velocidade dele a gente calculou aqui, que é 10 metros por segundo. E tudo isso é igual a soma das massas, multiplicado pela velocidade final. A soma das massas a gente já calculou ainda agora, 4.000 vezes VFY. Nossa, quase não deu aqui. Então, a gente vai calcular aqui. Isso daqui vai ser igual a zero, né? Então, vai me sobrar o quê? 2.400 multiplicado por 10, igual a 24.000. Tudo isso aqui é igual a 4.000 VFY. A gente vai chamar agora aqui de VFY. Aqui do sentido sul-norte, tá bom? Aqui a gente já corta os 3 zeros, elimina, para facilitar a nossa vida. Então, a gente vai ter aqui 24, que é o que sobrou, o 4 que estava aqui multiplicando, passa dividindo. Então, VFY é igual a 6 metros por segundo. 24 dividido por 4, 6. Então, a gente já encontrou aqui, VFY igual a 6 metros por segundo. A gente encontrou a velocidade no sentido sul-norte e a velocidade no sentido oeste-leste. Agora, a velocidade no sentido nordeste é o que a gente quer, né? Aqui é a velocidade final. Então, para isso, a gente vai usar aqui uma propriedade dos vetores. A gente vai transferir esse vetorzinho aqui para cá, né? Não vai alterar nada, porque ele está no mesmo módulo e mesmo sentido, mesma direção. Então, a gente só transporta ele para cá, igual a 6 metros por segundo. Deixa eu apagar aqui.
E agora esse desenho aí, ele te lembra algo muito semelhante, né? Algo que você já deve conhecer. Aqui a gente tem um triângulo, retângulo, para a gente calcular a velocidade resultante, né? Vou chamar aqui de VR. É necessário agora só a gente usar o famoso teorema de Pitágoras. Então, para isso a gente sabe que VR ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. VR ao quadrado igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, vamos lá. VR ao quadrado é igual a 64 mais 36 é igual a 100. Para tirar a quadrado aqui, a gente vai jogar raiz, beleza? Então, a gente encontrou que a velocidade resultante, né, ou então velocidade final ali no sentido nordeste, é igual a 10 metros por segundo. Com isso, a gente encontra o nosso gabarito na letra E.